12h01. ZYK 650, Rádio Trianon AM, 740 kHz, Santo André. E ZYK 655, Sociedade Rádio Universal AM, 810 kHz, Santos, São Paulo, Brasil. Ouça também na internet, radiotrianon.com.br. Está no ar, Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, agora são 12h02, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube para você acompanhar, aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e interagir também com o programa pelo WhatsApp. 973350038 é o número, 973350038. Nas redes sociais, pessoal, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Segunda-feira, iniciando mais uma semana, vamos com muita saúde, com alegria, empenho de todos para a gente seguir aqui com a nossa construção diária de cada dia. E para o time de hoje, para análise e debate dos assuntos do programa Gente que Fala, vamos escalar aqui os nossos convidados. Tiago Dias da Silva, ele é o subprefeito de Campo Limpo, bairro da Zona Sul aqui da capital paulista. Tudo bem, subprefeito Tiago? Seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem a todos? Cumprimento na vossa pessoa, todos os participantes, todos os ouvintes, todos os telespectadores. Vamos aí bater um papo, um bom bate-papo, tentar clarear em poucas palavras de que forma que está Campo Limpo para vocês. Estou à disposição. Muito obrigado pela presença. Subprefeito Tiago, também com a gente a Fernanda Longobardo, ela é diretora da Agência Nacional Italiana de Turismo, ENIT, no Brasil. Tudo bem, Fernanda? Boa tarde. Oi, boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os meus colegas do programa de hoje. Principalmente boa tarde a todos os ouvintes, né, do programa Gente que Fala. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Agradeço mais essa oportunidade. Vamos também bater um papinho aqui sobre a retomada do turismo na Itália. Muito obrigado pela presença. Fernanda, também com a gente o doutor Valfrido Vardi, ele é advogado, presidente do IRI, é o Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa. Doutor Valfrido, boa tarde, como vai? Boa tarde, como vai? É um prazer estar com vocês e com brilhantes convidados e poder tratar de temas muito interessantes de certa forma, elucidar algumas preocupações que nós temos em matéria do tratamento das empresas, das grandes empresas no Brasil, tão maltratadas nos últimos anos, o que vem redundando na perda de milhões e milhões de empregos, o que certamente interessa os espectadores deste programa. Muito obrigado, doutor Valfrido. Também com a gente o Maurício Pedro, administrador de empresas, ele é gerente do atendimento corporativo do Senac São Paulo. Tudo bem, Maurício? Boa tarde, Mauro, colegas aí que estão conosco no programa, Gente que Fala, é um prazer e uma honra aí estar com vocês, discutindo, debatendo, né, todos os ouvintes que estão nos escutando também. Hoje a ideia aqui, pelo menos, além de outros temas importantes, também falar um pouco aí de desafios e oportunidades aí para o nosso público, né, o pessoal que está na maturidade aí, né, falando em relação ao mercado de trabalho. Então, isso aí, conte conosco. E os desafios também para os estudantes, né? Então, esse é o nosso primeiro assunto de hoje, 12h05, no programa Gente que Fala. Parte das escolas da rede estadual de São Paulo voltou hoje a receber 100% dos alunos e, embora tenha determinado a obrigatoriedade do retorno presencial a todos os alunos, a medida só poderá ser cumprida mesmo na rede a partir do dia 3 de novembro, quando não será mais necessário manter o distanciamento de 1 metro entre os alunos, entre os estudantes, né? Segundo a Secretaria Estadual da Educação, apenas 24% das escolas têm estrutura para isso.
Nas demais, as aulas seguem em esquema de rodízio até o início de novembro. A exigência também vale para as escolas privadas, as escolas particulares, né? Mas essas aí terão prazos definidos pelo Conselho de Educação para se adaptarem. Maurício, eu começo com você esse tema, porque você é da área educacional, do SENAC, é educação profissionalizante, enfim, mas é da área educacional. Era chegada a hora. A pergunta que fica no ar é: como é que nós vamos tirar a diferença desse atraso, de tudo que aconteceu para esses estudantes, todos eles, mas em especial esses da rede pública, da rede oficial? Mauro, assim, primeiro acho que é importante dizer assim, que o SENAC de São Paulo, né, a qual eu represento, tem aí seguido todos os protocolos de higiene, saúde, com muito cuidado, muito cauteloso, com muita responsabilidade. Acho que é importante a gente frisar isso. E a gente também está no aguardo aí da publicação do decreto. Acho que esse é o primeiro passo aí mais concreto. Por outro lado, né, eu acho que a gente também está num processo, né, que a gente vem acompanhando desde o início da pandemia, né, e a gente passou por vários estágios, né, e eu acho que tem um monte de coisa envolvidas nessa volta, e cada vez a volta mais integral, e agora programado para o 100% aí. A gente está se preparando e aguardando o decreto. O SENAC tem uma proposta pedagógica, metodológica muito consistente. Não tô falando que tem sido fácil, né? Mas também um desafio grande, e a gente tem procurado, junto com os nossos docentes, junto com os nossos professores, ter propostas, ações, para que a gente consiga, de alguma forma, né, a gente integrar essas pessoas que estavam estudando de casa, os jovens que estavam estudando de casa e agora estão nesse processo de retomada. Não é fácil, né? A gente tem realmente uma perda, mas temos feito tudo dentro do nosso alcance aí para ajudar de alguma forma e cumprir com nossa missão também, né? Que é a educação para o trabalho aí. Acho que esse é o nosso grande desafio, mas respondendo aí mais diretamente a sua pergunta, não é fácil, assim, não é uma coisa tão simples. A gente imagina que tenha uma perda aí mesmo, né? A gente tem estudantes de em várias condições, né? E a gente também está falando da questões tecnológicas que envolveu quem estava à distância. É muito complexo, mas dentro da nossa proposta de metodologias ativas, né, de trabalho muito conjunto com os estudantes, eu acho que a gente tem conseguido aí, na maneira do possível, dentro do contexto que está colocado, né, e que agora vem se avançando, e de alguma forma é importante olhar para esse retorno aí das pessoas para as escolas, também com todo cuidado, seguindo os protocolos, mas eu acho que tem um movimento na sociedade que tem tanto a ver com a baixa na mortalidade dos casos e com o aumento da vacinação. Então, era um momento esperado, né? Eu acho que a gente vem se preparando para isso, mas não é fácil não, Mauro. Eu acho que a gente tem que olhar muito para essa perda que ocorreu nos seus vários tipos de educação, né? Tanto a nossa profissionalizante como quem trabalha na educação básica, né? Subprefeito Tiago, o seu olhar sobre esse tema, você que é um ator do setor público, quais são os desafios que vêm pela frente para tentar retirar, pelo menos em parte, o atraso aí na área educacional para os alunos do setor público? É uma situação muito delicada, né? Não, uma coisa que realmente pegou todos desprevenidos, ninguém esperava passar da maneira que foi, mas a vida ela continua. Não tem como nos omitirmos agora, até porque estamos nesse momento de transição, um momento delicado em que muitas coisas estão voltando ao normal. A educação ela é extremamente importante porque é a base que nós temos da nossa sociedade, só que também não pode ser uma coisa não programada, né? A gente não pode simplesmente apertar o botãozinho verde e falar, ó, já está tudo liberado, sendo que é um dos setores, junto com a saúde, no meu ponto de vista, junto com a saúde, a educação é um dos setores mais importantes que precisam ter todos os olhos voltados para isso. Acho que a programação que o prefeito Ricardo tem feito para poder voltar ao normal as coisas está no time certo. É evidente que se a gente for nos depararmos com a economia, poderia ser muito mais rápido. Porém, a educação ela não pode ser não pode ter essa liberdade, essa retomada na mesma intensidade que os demais setores. Porque é uma coisa perene, principalmente a questão ali das creches, das escolas iniciais, do fundamental, nós precisamos ter essa atenção para que ele volte
a normalidade, mas de uma forma perene, de uma forma bem concisa, de uma forma bem consistente. Ainda há, nesse final de ano, ainda há algumas coisas a serem vistas. O mais importante é que nós já retomamos o controle da situação aos poucos, paulatino. Nós queremos que, a partir de janeiro, realmente haja normalidade, de uma forma que possamos falar, a vida continuou. A vida continuou, a educação ela está agora como prioridade, juntamente com a saúde. Nós estamos discutindo cada vez mais de que forma nós consigamos trazer a normalidade da vida para todos, de uma forma bem coesa, bem consciente, para que não tenhamos percalços no decorrer. Doutor Valfrido, o seu olhar sobre esse tema, o desafio que a gente tem pela frente de recuperar o que já era complicado, né, nessa questão do fosso existente entre os estudantes do setor particular, do setor privado e dos alunos da escola oficial. Nós, de fato, se nós observarmos o que o Brasil tem investido ou investiu, sobretudo nos governos que vão de 2002 a 2014 na educação, nós veremos que nós investimos uma montanha de dinheiro, Fausto, e, enfim, nós não conseguimos melhorar os índices educacionais do país. O desempenho do nosso estudante está aquém do que nós gostaríamos que estivesse. E isso não é culpa do estudante, isso é culpa da circunstância em que ele se insere. É culpa da situação econômica do país, do gap, ou seja, da distância que existe entre as classes sociais, da falta de acesso a meios para estudar. Não adianta prover escola, professores, material didático se a criança não come em casa, não tem condição de fazer 3 refeições, se o estudante está inserido numa família que não tem apoio psicológico, porque os pais estão desempregados ou se inserem em conflitos muito comuns e agravados pela pobreza, né? E tudo isso, no contexto da pandemia, se exponencializa. Nós tivemos aí estudantes que se distanciaram da escola por quase 2 anos e muitos deles sem qualquer inclusão digital, sem acesso a computador, câmera, tudo que é necessário para minimamente mitigar os efeitos do distanciamento prolongado da escola. E nós não tivemos, a bem da verdade, nós não tivemos, desde que se iniciou a pandemia, autoridades públicas, agentes públicos, governantes verdadeiramente interessados em verter recursos para ajudar a educação nesse momento mais delicado. A verdade é que nós não tivemos um esforço governamental adequado à altura do problema. Nós não tivemos um despertar de consciência para o que virá agora, que é um profundo atraso, né? Um atraso no programa educacional e a necessidade de recompor o conteúdo perdido em 2 anos e, portanto, talvez uma geração de educandos, de estudantes que tenha ainda mais dificuldade de ingressar no mercado de trabalho e desenvolver suas atividades como seres economicamente ativos. Sim. É necessário voltar às aulas, é necessário ainda tomar os cuidados, é necessário vacinar a outra metade da população que não foi vacinada, rapidamente nos desembaraçarmos das dúvidas sobre a vacinação de crianças e adolescentes e seguir adiante, mas com políticas públicas e planos de governo especiais e específicos para isso. Fernanda, a gente não conseguiu, ao longo da pandemia, fazer o debate devido, o debate correto sobre como lidar com esse problema dessa lacuna na educação entre os alunos do particular e os alunos da rede oficial. Por que não conseguimos? Assim, primeiramente, eu acho que é muito importante que os alunos retomem as aulas presenciais, porque o aluno precisa voltar ao ambiente escolar, precisa voltar à sua rotina normal, à sua disciplina de escola, né? A gente sabe que tiveram muitos alunos, né, especialmente da rede pública, que não tinham acesso, né, à internet, a computadores, então tudo isso prejudicou bastante, né,
o andamento da vida escolar desses alunos. E também, assim, muitas famílias, né, que os pais trabalham, as mães trabalham fora e não tinham com quem deixar os seus filhos em casa e tinham que acompanhar esses filhos diariamente, né, nessas aulas virtuais. Então, o que a gente espera é que realmente, assim, o poder público, então aqui, nas pessoas do subprefeito Tiago, do Maurício, do Senac, que realmente, assim, encontra uma solução ou com uma carga horária de aulas, né, maior do que o previsto, de aulas aos sábados. Claro, eles são especialistas nisso e saberão muito melhor do que eu, mas realmente, assim, de fazer para esses alunos, dar uma oportunidade maior para esses alunos, para que realmente, num longo período, a gente sabe que isso vai ser a longo prazo, mas esses alunos possam retomar e recuperar todo esse tempo perdido para que eles possam continuar com a sua vida escolar e chegar à faculdade e irem para o mercado de trabalho, né? A gente espera isso. Muito bem, agora 12h16, no programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 de Santos, imagens das redes sociais para você nos acompanhar também. E o nosso próximo assunto agora é o seguinte: com propostas arrojadas, criativas e inovadoras, o Tiago Dias da Silva assumiu a subprefeitura de Campo Limpo, bairro aqui da Zona Sul da capital. Nos poucos meses de gestão, tem buscado a aproximação com todas as camadas da sociedade para explorar juntos soluções imediatas e de curto e longo prazo. Só que no meio do percurso, porém, essa tragédia do sábado agora, o desabamento de pelo menos 20 barracos que causou a morte de um homem e forçou a prefeitura da capital a rever os planos e antecipar as obras no local. Bom, antes da gente falar com o subprefeito Tiago sobre isso, aqui a solidariedade nossa do programa Gente que Fala, as famílias, questão da tragédia, enfim, a morte desta pessoa, enfim, os desabrigados, as perdas materiais e todo o medo que vem na sequência em relação a uma tragédia como essa, né? Paraisópolis é a segunda maior comunidade da cidade de São Paulo, é a quinta maior do Brasil, completou 100 anos em setembro. A gente falou a respeito dela na semana passada, semana retrasada, aqui pelo Gente que Fala, o potencial econômico que a comunidade Paraisópolis tem, e agora abatida por essa tragédia. O subprefeito Tiago Dias da Silva, do Campo Limpo, aí aquela dúvida, por que o Campo Limpo? Porque a comunidade de Paraisópolis está dentro da área da subprefeitura do Campo Limpo, ali na zona sul da capital, região de Vila Andrade, região do Panambi, tudo isso sob o trabalho aí da subprefeitura do Campo Limpo. O que dá para a gente atualizar neste momento, subprefeito Tiago, sobre a tragédia do sábado e como é que os trabalhos serão encaminhados daqui para frente dentro daquele projeto que já foi proposto antes dessa tragédia? Infelizmente teve essa fatalidade. Desde que assumimos, nós temos nos aproximado muito da comunidade, nós temos desenvolvido muitos trabalhos com parcerias. Então, há várias reuniões intersecretariais que nós temos realizado, nos aproximado da Sabesp, nos aproximado da Secretaria de Assistência Social, fazendo um trabalho como um todo para tentar atender as demandas de uma forma mais uniforme, de uma forma geral. Já havia me aproximado também no Paraisópolis, estive na comemoração dos 100 anos, conseguimos junto com o G10 Favela, que você até conversou com o Gilson, um dos representantes do Paraisópolis, conseguimos fazer a inauguração do Parque Paraisópolis, o prefeito Ricardo Nunes inaugurou, um parque que há muito tempo não saía do papel. E em abril nós conseguimos também, via prefeitura, dar início ao projeto de urbanização daquela região e do tratamento do córrego Antonico, que foi onde aconteceu essa situação. Em abril, foi dividido em 6 fases esse projeto. Em abril começou a fase 1 e a fase 2, e já estaria para iniciar a fase 3. Por conta dessa situação, nós invertemos agora a ordem, nós já vamos priorizar a fase 4, que a fase 4 foi onde aconteceu essa situação. Ontem, nós estivemos reunidos com representantes comunitários do Paraisópolis para alinhar de que forma serão feitos, primeiro, o tratamento junto à assistência social, para a retirada das pessoas que estão ali e qual a destinação para elas. Está se discutindo a questão do auxílio aluguel,
outras formas de atender aquela população de imediato. Toda a equipe da subprefeitura já está aposta, juntamente com seus maquinários e o corpo de pessoal, para poder fazer o desfazimento, a limpeza do local de pronto. Só estamos no aguardo agora do laudo pericial final da Polícia Científica, para aí sim autorizar a nossa entrada no local, mas já estão apostos lá. Resolvendo isso daí de imediato, tão logo essas pessoas sejam retiradas, já alocadas em outro local, vamos começar a demolição de toda aquela região para começar o tratamento do córrego em si. Uma vez canalizando o córrego Antonico, já iniciaremos também o projeto de reurbanização daquele espaço para a comunidade. Hoje, o que eu posso te falar estamos no aguardo apenas da liberação do local para fazer o desfazimento e, paralelo a isso, já tem uma equipe também lá no pavilhão do G10 Favelas, onde estão reunidos com os representantes comunitários para saber a melhor forma e de como conduzir a situação da retirada deles. Apenas quando já houver a finalização dessa etapa é que a prefeitura vai começar o projeto na Zona 4. O desfazimento, você se refere ao desfazimento dessas moradias que estão ali no entorno do córrego Antonico para que essas obras sejam realizadas. Agora, o que é preciso é que essas famílias aceitem auxílio aluguel, enfim, e entrarem em programas sociais da Prefeitura de São Paulo. Essa é a conversa com a comunidade nesse momento? Exatamente. Na verdade, os imóveis eles estão em cima do córrego. Sim. Por isso que a tratativa tem sido mais rápida ainda, tem muita prioridade nisso, por quê? Para que evite que aconteça novamente. E entramos agora definitivamente no período de chuvas, o que isso nos deixa com maior atenção. A Defesa Civil está lá, dividi meu grupo de Defesa Civil, uma equipe está em Paraisópolis para dar esse ponto de atendimento, as demais estão conduzindo os trabalhos no decorrer do território de Campo Limpo. A Prefeitura de Campo Limpo, como você bem mencionou, ela é responsável por 3 distritos, então, além da Vila Andrade, ainda tem o Campo Limpo, tem o Capão Redondo, e isso daí se estende a Valo Velho, Macedônia, Paraisópolis é só mais uma da área que nós estamos responsáveis, então já estamos de pronto. Agora é mais uma questão dessa tratativa. Eles já aceitaram, eles já concordaram em se retirar, eles viram que realmente hoje a vida está acima de qualquer outra política, então eles concordaram nessa remoção, só estamos vendo de que forma conseguimos fazer essa remoção menos contundente, que seja uma coisa mais tranquila, até pelo momento que nós estamos vivendo, para que nós consigamos fazer. Primeira fase do desfazimento vai ser a retirada daqueles escombros, do que já caiu, e a segunda fase, aí vai ser a demolição dos restantes. Você já ampliou esse desenho, quer dizer, o problema não está restrito ali na parte do Morumbi, onde está o Paraisópolis, mas indo ainda mais para o sul, o bairro do Campo Limpo, propriamente dito, Capão Redondo, é uma das regiões com a maior quantidade de comunidades na cidade, é uma região muito grande, favelas inúmeras, né, moradias muito precárias, né? E é um trabalho muito grande a ser feito. Como é que se faz para definir uma prioridade para uma área tão grande, onde o déficit habitacional é tão grande e as moradias são tão precárias? Hoje nós dividimos em várias frentes, então, paralelamente, temos diversas iniciativas de projetos em situações mais delicadas, como o Valo Velho, Capão. No caso do Paraisópolis, o que ressaltou a sua prioridade foi esse evento que aconteceu. Já havíamos iniciado também em abril. Nós começamos a fase 1, fase 2 e respeitamos toda essa ordem de fase para que o projeto ele transcorresse de uma forma muito coesa. Transferir agora, suspender a fase 3, a terceira fase, para a fase 4, vai também impactar no projeto como um todo. Então, a conversa que nós tivemos com o prefeito Ricardo Nunes foi: também não adianta agora a gente priorizar a fase 4 e depois comprometer a fase 3. Vamos fazer de uma maneira que, priorizando a fase 4 por conta disso, do que aconteceu, mas também conduzir a fase 3 paralelamente. É claro que com uma intensidade menor, porque agora todas as forças estão voltadas para a fase 4, que é aquela região onde aconteceu, e que por conta do período de chuva, nós temos que minimizar cada vez mais a possibilidade de acontecer com os demais imóveis que estão ali, mas vamos fazer em 2
duas frentes, a fase 4 e a fase 3. A prioridade hoje do Paraisópolis é para que não aconteça novamente em razão do que aconteceu no sábado, por toda a estrutura precária que tem ali, desses imóveis que foram construídos, impedir que aconteça com novas famílias. 12h26, no programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos. A gente vai para o intervalo. E na volta, bem rapidinho do intervalo, a gente dá sequência aqui com os nossos assuntos. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. 12h26, de volta com o programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, e você também nos vê por imagens nas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Não se esqueçam, minha gente, marcando a hashtag Programa Gente que Fala nas redes sociais. Nosso próximo assunto agora. Após o sucesso O Espetáculo da Corrupção, o advogado Valfredo Vardi lança, ao lado do jurista Rafael Valim, o livro Abutres, Ingênuos e a Ameaça de Destruição da Grande Companhia. Na obra, os autores denunciam uma indistinção equivocada entre empresa e empresário. Indistinção essa que alimenta uma crescente indústria de demandas judiciais movidas contra companhias para que sejam obrigadas a indenizar seus acionistas, muitas vezes grupos pequenos de investidores abutres. Doutor Valfredo, vamos começar aqui pelo final, aqui, investidores abutres, até para clarear aqui para a nossa audiência o que são esses investidores. Geralmente, nos momentos de crise, as empresas com dificuldade, falta de dinheiro, precisando de capital rápido, esses investidores ou fundos, né, eles compram participação dessas empresas, compram dívidas, e tudo isso por valor baixo, por valor irrisório e com o objetivo de que essas empresas não quebrem, não entrem em recuperação judicial, não é isso? Começando por aí, como é que a gente chega no seu livro e essa questão da proteção da empresa, né, que é o objetivo principal desses fundos, mas que nem sempre parece o ideal, né? Vamos lá. Parece complicado, mas não é simples, né? O investidor abutre basicamente é aquele que compra ações de uma companhia, de uma empresa, numa situação em que ela está exposta, porque ela foi manejada, ela foi usada pelos seus controladores ou pela sua administração, pelos seus executivos, a praticar atos ilícitos, que normalmente os favorecem. Não favorecem a empresa, mas favorecem o controlador ou os seus executivos. Então, ela foi usada pelos seus controladores ou seus executivos para praticar um ato ilícito. E é levada, em algumas hipóteses, a responder por isso, perante a administração pública, por exemplo, em casos de corrupção. Ou então, perante a população de um modo geral, como, por exemplo, pode acontecer numa situação de dano ecológico, né? Imaginemos uma empresa que derramou óleo no oceano. Também é a situação em que isso pode acontecer. Então, os abutres são aqueles acionistas que compram ações quando a companhia está numa situação muito difícil, uma situação de imagem, de reputação muito difícil, compram lá embaixo essas ações para ajuizarem ações contra a companhia. No Brasil, isso não é possível. Há uma vedação. Na realidade, mais do que isso. No Brasil, não existe uma ação que possa ser ajuizada pelo acionista contra a companhia por danos que a companhia terá sofrido ou sofreu em decorrência de atos do controlador ou do administrador. Isso seria uma coisa parecida com nós dois sermos atropelados por um motorista bêbado e você moveu uma ação contra mim. Eu sou vítima com você, né? Esse é o ponto do livro. O ponto do livro é a tentativa de alguns acionistas inescrupulosos, também advogados inescrupulosos,
de criar uma ação que não existe no Brasil, existe nos Estados Unidos, em outros países, mas no Brasil não existe, uma ação coletiva de acionistas contra a companhia, nessas situações em que a companhia foi tão vítima quanto os acionistas, aliás, mais vítima do que os acionistas, porque foi ela que experimentou os danos diretamente. Os acionistas só experimentaram o dano reflexamente, eles perderam porque o preço das ações caiu. Mas caiu por quê? Porque a companhia ou foi saqueada ou porque foi levada a uma situação que a expôs e expôs sua reputação. E quando esses abutres entram com essa ação contra a companhia, como é que essa ação anda, se isso não é possível no Brasil? Exatamente. Na justiça comum, na justiça, no foro estatal, na justiça federal, onde essas ações foram tentadas, elas foram muito mal sucedidas, em parte por conta da denúncia que nós fizemos nesse livro. Ainda há demandas nesse sentido perante o foro arbitral, nas arbitragens, mas elas vêm minguando ao longo do tempo, justamente porque também os tribunais arbitrais, que são a chamada justiça privada ou contratada pelas partes, têm percebido que não há fundamento jurídico, não há respaldo na nossa legislação para esse tipo de coisa. E a denúncia ela é importante, veja só, ela é importante porque, em continuação àquilo que nós já denunciávamos no livro, o primeiro livro que você mencionou, o Espetáculo da Corrupção, nós não estamos conseguindo distinguir no Brasil empresário de empresa. Estamos destruindo as empresas para punir os empresários. Não é possível fazer isso sem destruir postos de trabalho. Na realidade, nós temos destruído aos milhões os postos de trabalho no Brasil, sem destruir o conteúdo nacional, sem diminuir a arrecadação de impostos e sem nós nos metermos na enrascada macroeconômica que nós nos metemos, que, somada à pandemia, responde, em grande medida, pela situação depauperada em que se encontra a economia brasileira. Bom, você consegue dizer, doutor Valfrido, em razão da pandemia e da tragédia que isso acabou causando sobre a economia das empresas, qual é o tamanho da dívida corporativa hoje no Brasil? Qual é o desenho disso? Porque você tem que entender esse número, conhecer esse inimigo para poder traçar as estratégias e defender as empresas. Veja só, nós temos de entender o seguinte: há no Brasil uma certa mágoa por conta das desigualdades sociais em relação aos empresários, aqueles que concentram renda no Brasil, que concentram de maneira desmedida renda no Brasil. Essa mágoa não deve se desdobrar sobre as empresas, ou seja, as empresas não são os seus controladores, não são os seus administradores. As empresas são organizações que geram emprego, que geram riqueza e que podem muito bem ser reguladas para distribuir melhor riqueza, para desconcentrar riqueza, para gerar e desconcentrar riqueza. Nós não devemos confundir empresas com empresários. O problema é que, no Brasil, as nossas principais empresas foram sendo paulatinamente, sobretudo a partir de 2014, demolidas. Nós tivemos uma demolição do mercado de infraestrutura no Brasil com um combate, de certa forma, inconsequente à corrupção. Sim. Nós tínhamos que combater a corrupção, deviam prender empresários corruptos, administradores de empresa corruptos, políticos corruptos, mas não precisávamos destruir empresas e o setor de infraestrutura como nós destruímos. É o que se diz, né? Proteger o CPF os empresários estão todos ricos e as empresas estão destruídas. Nós fizemos o contrário. Está errado. Não é? Nós fizemos proteger o CNPJ em vez de proteger o CPF. No mundo todo, os governos protegeram as empresas, entendendo que as empresas eram parte importante, não é? Da distribuição de renda, de projetos de distribuição de renda e geração de renda. Então, quando vem a pandemia num ambiente empresarial tão devastado como o nosso, tudo bem, nós acabamos sofrendo mais do que outros países. E se nós olharmos, nós vamos ver que nós empatamos com a Rússia em termos de concentração de renda para as elites. As elites brasileiras só lucraram menos do que as elites russas na pandemia, ou seja, destruindo empresas, nós não evitamos a brutal concentração de renda que assola o país.
Faltando 25 minutos para 1 agora, vamos avançar aqui nos temas, nos assuntos do nosso roteiro, da nossa pauta, agora com o Maurício Pedro. Maurício, olha, pesquisas recentes apontam que o desemprego dos brasileiros acima dos 50 anos de idade saltou, vejam só, de 2,7% no último trimestre de 2012 para 7,2% no fim de 2020. De acordo com analistas, os desafios que se impõem a essa faixa etária não são poucos e passam por preconceito, remuneração, questões de saúde, devido à chance dessas pessoas terem mais problemas, entre outras questões também. Porém, com a população vivendo cada vez mais e com o avanço da medicina, há um consenso de que as características de produtividade de uma pessoa com mais de 50 são outras e precisam ser repensadas, né? Esse é o primeiro ponto que as empresas levam em consideração, a questão da saúde das pessoas acima de 50 anos de idade para o mercado de trabalho, ou é a questão mesmo da capacitação que ela tem, muitas vezes defasada em relação àquela geração mais jovem que está chegando? O que prevalece aí? Então, eu acho que, assim, primeiro a gente sempre tem que se contextualizar. Primeiro, acho que vale a pena contextualizar um pouco algumas coisas, né? Acho que os colegas falou de educação, quando a gente fala de saúde, a gente tem questões estruturantes no país, né? Tem um outro dado também, assim, acho que só para a gente fazer um contraponto, e aí depois a gente entra um pouquinho no tema, né? A gente está com um desemprego altíssimo, né? Segundo o IBGE, aí mais de, acho que é 14,7% da população economicamente ativa, então tem aquelas pessoas que já estão em desalento, né? Estão desempregadas, né? Entre jovens, você também tem um número grande aí. Os jovens aí na faixa dos 14 a 17 anos, tem 46% dessa população que está procurando emprego. Então, assim, o que eu quero primeiramente dizer? A gente tem uma questão de uma relação de demanda e oferta, né? A gente tem uma oferta, digamos, menor de emprego, né? E a gente está falando de carteiras de trabalho, né? CLT ou do setor público, né? E a gente tem outros empregos que têm surgido, outros formatos de emprego. Mas a gente tem uma oferta pequena, uma questão econômica, né? E estruturante também quando a gente pensa em tecnologia. E a gente, por outro lado, tem uma oferta enorme, tanto de jovens quanto do pessoal da maturidade, mas com o pessoal de modo geral. Então, acho que esse é um ponto importante que a gente precisa considerar, né, nesse debate, né? Eu acho que aí, quando a gente começa a entrar um pouco no tema, Mauro, aí da questão da maturidade, né? Eu acho que a gente precisa localizar, né? Eu acho que a gente tem o poder público, que eu acho que é importante, que é quem cria as condições, né, quem estabelece condições, inclusive, econômicas, de trabalho, de qualidade de vida para essas pessoas. A gente tem as questões relacionadas às empresas, né, que a gente já fala um pouquinho delas também, que tem uma responsabilidade nisso, e a gente também tem os profissionais, a gente pode falar um pouco da própria requalificação, da qualificação, e tem a sociedade, né? A sociedade enxerga de alguma forma, eu acho que esse é um ponto importante, e aí as empresas fazem parte da sociedade, reproduzem aí o que nós somos, né? Que é uma questão cultural, econômica, né? Há muito tempo, eu estou com 50, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, e eu lembro do seu Oscar, que era um comprador, um motorista, e ele já tinha na fase dos seus 60, para falar a verdade, eu não lembro da idade dele, mas a gente olhava para ele e achava uma pessoa velha, né? Então, isso não é uma coisa nova, né? Eu acho que a sociedade, quando a gente fala das questões culturais, econômicas, trata aí, principalmente, aí vamos falar do Brasil, né? Eu acho que as pessoas que vão chegando numa certa maturidade, quase como que essas pessoas não têm aí uma condição ativa. E aí é o dado que você traz, tanto do aumento do desemprego, né, dessas pessoas, mas também da capacidade produtiva delas. A qualidade de vida delas melhorou, a saúde delas está melhorando, então ela tem uma capacidade produtiva. O mundo mudou, né? E aí acho que a gente precisa estar mais preparado. Acho que dentro das empresas, a gente tem algumas questões que vale a pena olhar, né? Aí, como é que a gente meio que olha para esse desafio dentro da empresa, na minha opinião, obviamente, né? Eu acho que tem uma questão de consciência, acho que a gente tem que ter esse novo olhar, um novo entendimento para as pessoas que estão, digamos, na maturidade, embora, digamos, que são quase jovens aí, né? Pessoas de 50 a mais, né? Pessoas até, às vezes, com um pouco mais de idade aí. Então, as empresas precisam olhar, principalmente quem faz o trabalho de recrutamento, seleção, ter uma consciência na entrada, né? Eu preciso ter uma consciência nessa entrada. O que mudou na sua avaliação? Você deu até o seu próprio exemplo. Você começou com 14 anos de idade, hoje está com 50.
E na sua época você olhava a pessoa de 50 e considerava velho, não é isso? Hoje o olhar já não é assim. Mas são gerações diferentes. Como é que o conflito geracional tem que ser tratado dentro das empresas? Como é que os recrutadores, os departamentos de recursos humanos têm que olhar para esse tema? Então, eu acho que ele tem que olhar com muito carinho. A primeira coisa é essa, com muito respeito e com muita empatia, né? O processo de envelhecimento ele é comum a todos, né? Não é um privilégio de um ou outro, é um processo natural. Agora, a gente tem que olhar para isso. Acho que existe conflito mesmo, mas existe conflito, inclusive, em faixas menores, né? Quando você fala dos conflitos geracionais, né? E aí você vai pegar pessoas de várias gerações, acho que a empresa precisa olhar para isso. Agora, acho que tem um lado muito positivo em você ter diversidade etária na sua equipe. E a gente tem falado, muitas empresas têm falado, muita gente tem falado muito da diversidade, seja de gênero, de etnia, né? Aí de idade também. Então, quanto mais diversidade você tem na sua equipe, a nossa crença é que você vai ter um trabalho em equipe melhor e uma produtividade melhor, que você consegue comportar muito mais competências e olhares diferentes. Então, assim, acho que o recrutador, ele precisa, além do discurso, ele precisa olhar para a sua ação. Eu integro pessoas ou eu não tenho, porque hoje, assim, não dá para dizer que as empresas colocam lá, assim, eu não vou contratar pessoas com essas características, até porque é crime, né? Não pode ir para essa linha. Mas eu acho que na minha ação direta, eu contrato pessoas com idades diferentes, né? Eu contrato pessoas com 50 a mais, então acho que esse olhar consciente de quem recruta, quem faz seleção, e os próprios gestores e os próprios líderes. Eu acho que ele tem que ter esse olhar. Quando eu digo olhar, assim, além do olhar, ter ação. Eu preciso olhar para a minha equipe e ver como está composta a minha equipe. Aí, quando... Pode concluir. Não, quando eu tiver a oportunidade de contratar, eu vou beneficiar pessoas que me interessam, mas precisa ter esse olhar, né? E dentro da empresa, assim, você precisa trabalhar, na minha opinião, aí numa transição, né? Quando você pega o jovem, ele tem uma imaturidade comportamental, atitudinal e até em relação à sua parte técnica. Pode falar, Mauro. O que a gente está experimentando agora com a questão que a pandemia acabou agravando, né? Você vê, qual o número que eu dei aqui? 2,7% para 7,2%. Parece uma inversão de algarismos, né? Mas é verdade. Então, 7,2%. Essas pessoas com mais de 50 estão subutilizadas, estão fazendo coisas no mercado de trabalho de forma alternativa, informal, enfim. Estão subutilizadas e com o passar do tempo, elas vão ficando cada vez com mais dificuldade em voltar, né? O que é preciso fazer? Porque para você fazer uma recapacitação, um novo curso, tentar se adequar às novas exigências do mercado, é preciso estar nativo, é preciso ter dinheiro, enfim. É um buraco bem sem fundo, né, para poder sair. Como é que faz? Assim, sempre... A gente tem problemas fáceis de identificar, mas muito complexos de resolver. Eu acho que, de modo geral, isso, para vários assuntos, inclusive, que a gente já trouxe aqui, não é simples, não. Eu acho que, assim, quem está nessa faixa que eu estou e de colegas, eu tenho um amigo que perdeu o emprego tem uns 3 anos, com todas as mudanças econômicas, né? Eu falo, mas eu não consigo achar... as empresas optam por profissionais mais jovens, porque provavelmente ela vai pagar menos, né? Agora, eu acho que tem que fazer essa equação. Eu vou pagar menos, mas eu vou ter uma qualidade melhor? Não sei. Quanto às pessoas, eu acho que hoje, assim, o próprio Senac, assim, no ano passado, o Senac distribuiu 95 mil bolsas só no estado de São Paulo, tá? Então, assim, acho que hoje, há muito tempo, eu me lembro que eu estou no Senac há muitos anos, tá, Mário? Assim, Mauro, e... Há um tempo, acho que uns 10 anos, o governo do estado fez um trabalho que, inclusive, o foco eram pessoas que estavam a partir de 30, 40 anos, porque eram pessoas que estavam, de alguma forma, precisando de uma nova qualificação. Então, a gente tem essas oportunidades. Se a pessoa tem condições, ela precisa olhar para o processo de aprendizagem, o processo de desenvolvimento dela ao longo da vida. Essa é uma responsabilidade minha. Eu, como profissional, eu preciso entender que o mundo está mudando, que o contexto está mudando. Se eu estou empregado, eu deveria ter muito essa atenção. A gente fala das questões tecnológicas, né? Que ela meio que está transversal. Se eu não domino minimamente, dominar, que eu falo assim, utilizar, né? Então, acho que tem também a responsabilidade da pessoa, do profissional.
mas também tem a responsabilidade da empresa de proporcionar, porque um profissional maduro, né, ele vai trazer uma série de benefícios para a empresa. Ele pode trabalhar nessa transição que eu te falei, ele pode ser utilizado como um mentor. Eu estava pensando aqui, né, o que o ser humano gosta muito? De história. Quem conta história hoje, né? Quem tem história de vida. E normalmente nós temos história de vida. Então, o jovem que entra, assim, é só observar no seu ambiente de trabalho. No seu mesmo, você deve ter o jovem que entra como estagiário, depois ele, recém-contratado, ele quer parar para te escutar. Então, a gente tem que se aproveitar um pouco desse contexto, né, e utilizar melhor esse recurso. Mas isso precisa ser consciente. Não pode ser assim, olha, é bacana tê-los, né? Mas eu, como área de recursos humanos das empresas, eu preciso ter projetos que caminhem nessa direção, né? Mauro, Muito bem, falta... Foi, subprefeito? Pode falar. Só uma contribuição. Claro. Ô, Maurício, em novembro, primeira quinzena de novembro, nós vamos inaugurar aqui o Sebrae Aqui. Eu destinei um espaço da subprefeitura apenas para colocar um ponto do Sebrae. Nós já estamos fazendo um atendimento junto aos ambulantes, aos feirantes, aos microempreendedores que têm situações irregulares ou que não conseguem ter acesso à sua regularização. Isso é um braço do Sebrae junto com a subprefeitura. Coloca a subprefeitura à disposição, se você quiser, nós podemos marcar uma reunião para ver de que forma também nós possamos criar alguma alternativa, algum trabalho conjunto aí do Senac com a subprefeitura para atender não só essa classe, mas outras também, outras faixas etárias. Fico aí à disposição, se tiver interesse, de nos reunirmos e tentar fazer algum trabalho também junto ao Poder Público com o Senac. Não, bacana, Thiago, agradeço aí, a gente senta para tomar um café e vamos pensar. O Senac tem uma capilaridade importante, principalmente na cidade de São Paulo, né? Mas, inclusive, temos parcerias com o próprio Sebrae, a gente atua conjuntamente, então acho que a gente pode sentar assim e pode ver que conjuntamente a gente pode levar aí para a comunidade. Muito legal. Pessoal, vamos passar aqui para o assunto agora da Fernanda Longobardo, que é o seguinte: desde a sexta-feira, da última sexta-feira agora, a Itália passou a impor a exigência de comprovante de vacinação contra a Covid-19 em processos locais de trabalho. Ao mesmo tempo em que enrijeceu as medidas sanitárias, o país passou a abrir as casas noturnas e a ampliar para a capacidade máxima as salas de espetáculo, de cinemas e teatros também. Mais do que isso, o país reabriu suas fronteiras para os estrangeiros, embora os brasileiros ainda tenham que enfrentar uma série de regras para a viagem. Fernando, o que os brasileiros podem esperar da Itália a partir de agora, depois dessa reabertura? Mauro, assim, todos acompanharam, né, desde o início da pandemia, que a Itália, né, foi um dos primeiros países a passar por essa tragédia que o mundo todo viveu. E a Itália vem se preparando desde dos primeiros meses do ano passado, já chegar a um ponto de poder fazer a sua reabertura, como você falou agora, das casas noturnas, dos espetáculos, jogos de futebol, eventos e tudo, feiras e etc. A Itália já reabriu, né, para muitos países da Europa, para muitos países do mundo, mas as restrições aqui para o Brasil, é até importante a gente falar, não é contra brasileiros, mas as restrições vão para residentes no Brasil, então, independente da sua nacionalidade. Sim. Então, hoje a Itália é um país totalmente seguro, porque, como você falou, foi muito rígida toda a parte da aplicação de todos os protocolos da OMS. Então, nós estamos aguardando que agora, até dia 25 de outubro, estava valendo ainda o decreto que foi prorrogado no dia 18 de agosto em relação à restrição do Brasil na Itália. Então, a gente espera que a partir do dia 25 de outubro, realmente o Ministério da Saúde italiano revogue esse decreto e que abra a fronteira para os provenientes do Brasil. Hoje podem já entrar, quem vem do Brasil, estudantes, e aqueles que também fazem quarentena em outros países. Então, a gente espera que a partir de 25 de outubro, do Brasil, a Itália possa já entrar diretamente por motivos de turista, né? Então, assim que a Itália puder reabrir para o Brasil, o que esse turista espera? Espera encontrar um país que detém o maior número de patrimônios mundiais da Unesco, são 75%
do patrimônio mundial está na Itália. Espero encontrar o país que é a capital mundial da gastronomia. É um país que oferece as belezas, os encantos que provém da sua arte, da sua história, da sua cultura milenar, toda a parte de mares, montanhas, lagos, para quem ama o cicloturismo, para quem viaja por cunho religioso, para quem vai visitar parentes, para quem vai visitar a parte cultural de museus, vilas, castelos. Você sabe, a Itália é um país que oferece tudo para um turista que de todas as classes, de todos os gostos. A Itália hoje é o país mais sonhado do mundo. É um país mágico e é o país mais sonhado por turistas do mundo todo. Então, a gente sabe que o brasileiro está pronto, com as malas prontas para poder embarcar para a Itália assim que essa abertura for total. Aí a gente espera a partir do dia 25 de outubro. E na mão inversa, Fernanda, de lá para cá, o que a gente precisa fazer? Quais são as chances do Brasil aprender a lição e fazer o que a Itália está fazendo? Olha, eu acho que assim, o Brasil está muito próximo do que a Itália vem fazendo, porque mesmo a nossa mentalidade aqui, né, latina, e muitos, sabe que a Itália sempre foi muito presente no dia a dia do brasileiro, né, em tudo, seja na parte das tradições, na parte da tecnologia, na parte de infraestrutura. O Brasil sempre esteve muito próximo da Itália na sua vida do cotidiano. Então, a gente participa, tem muitos encontros, isso não só a parte do turismo, mas também através das câmaras de comércio, né, através do Instituto de Comércio Exterior, que fazem parte do consulado, da embaixada, que realmente se aproximam mais as empresas italianas e das brasileiras, passando essa tecnologia, passando essa experiência italiana aqui para os brasileiros. Na parte de turismo, o Brasil está bastante avançado e está muito próximo realmente do que está acontecendo na Itália para atrair turistas para a Itália. O Brasil está recebendo muitos turistas também que vêm de fora para cá. Tem muitas oportunidades para quem vem de fora também. Fernanda, a pergunta aqui da nossa audiência, ela vem do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, sempre com a gente participando, fazendo aqui os questionamentos. Ele quer saber em que medida a extinção da Alitalia pode impactar no fluxo de turistas da Itália. Esse foi um assunto que percorreu o mundo aí alguns dias atrás, dia 14 de outubro, infelizmente, foi o último voo da Alitalia depois de 70 anos, né? A Alitalia, que sempre foi a companhia aérea de bandeira da Itália, um ícone da Itália, mas no lugar da Alitalia está chegando a ITA, que é a nova empresa aérea italiana. Então, a ITA já começou a voar a partir do dia 15 de outubro, e no Brasil, a ITA começa os seus voos no dia 28 de março do ano que vem. Então, enquanto a ITA não chegar no Brasil para fazer um voo direto de São Paulo para Roma, que a partir do dia 28 de março serão 5 voos semanais diretos, nós temos as opções das outras companhias aéreas que voam, né, a partir dos seus hubs na Europa. Então, nessa parte, a gente assim, não se sentiu prejudicado. Infelizmente, não teremos um voo direto nesse momento, mas através de várias companhias europeias, continuará um fluxo do Brasil para a Itália sem problema algum. Outras perguntas por aqui também. Então, essa foi aqui da Fernanda, veio do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi. Tem uma pergunta para cada um. Eu vou pedir brevidade a todos, gente, porque só faltam poucos minutos aqui para a gente poder cumprir com cada uma. Diego Oliveira, no Instagram. Maurício, ele pergunta: a troca constante de trabalhadores mais velhos pelos mais jovens não acarreta uma perda constante de conhecimento para empresas? Como não jogar fora essa sabedoria acumulada ao longo dos anos? É o que você estava tratando aí. Essa combinação dos mais jovens com os mais velhos, os mais novos querendo aprender, essa necessidade, né, da permanente comunicação entre todos, né? Não, com certeza, Mauro. Acho que assim, eu esqueci o nome do ouvinte aí, perdão. Mas... Diego Oliveira. Então, Diego, eu concordo plenamente. Como o Mauro falou, é um pouco do que eu estava expressando, do que eu estava explanando. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência. As pessoas mais velhas hoje, ou as pessoas com mais de 50, com 40, até 60, 70, não importa muito, acho que precisa ter uma nova
a gente precisa ter um olhar diferente, a gente precisa ter uma postura diferente. E aí eu digo, de novo, das empresas que contratam, das empresas que formam, como é o caso do Senac, que qualificam, do poder público, mas da sociedade também. A gente precisa começar a gente mesmo trabalhar isso com os nossos filhos, com os nossos netos, o respeito ao mais velho, né? Eu acho que aí a gente tem uma questão de necessidade de mudança cultural, mas tem sim uma perda importantíssima aí na produtividade e na subsistência, na existência da empresa. Subprefeito Tiago, com muita brevidade. Olha, primeiro aqui, muita gente aqui nas redes sociais agradecendo o seu empenho no final de semana em Paraisópolis, claro, por conta de todo o trabalho realizado lá em razão da tragédia do desabamento. E a pergunta aqui que vem do Luciano Melo, ele está no YouTube, ele quer saber por que a pavimentação das vias públicas de São Paulo é tão mal avaliada e se há algum plano para a recuperação das ruas aí da sua região, do bairro do Campo Limpo e da subprefeitura nos demais bairros aí próximos. Boa tarde, Luciano. Obrigado pela pergunta. Hoje nós temos um trabalho inicial dos tapa-buraco. Então, como nós temos feito? A pavimentação fica com a secretaria, que tem um plano maior de pavimentação inteira, e com as subprefeituras estão a responsabilidade do tapa-buraco, que seria aquelas questões menores. Na sua rua tem uma situação assim, está muito esburacada, abre um 56, faz o pedido, envia as fotos, faz a reclamação. Isso daqui de pronto, um período muito rápido, vem até a subprefeitura, a secretaria envia uma pessoa responsável para ir no local apenas para confirmar onde estão e fazer a metragem, e logo em seguida nós já vamos até as ruas fazendo tapa-buraco. Há 15 dias nós fizemos no Macedônia, em alguns setores, nós estamos setorizando para poder atender de uma forma mais ampla. E o trabalho de recapeamento fica pela secretaria. Doutor Valfrido, bem rapidamente também, a Marta Novaes no Facebook pergunta, uma empresa que ganhou uma concorrência através da corrupção, ganhou uma concorrência através da corrupção de seus dirigentes, não prejudicou os seus concorrentes? Ela não precisa ser punida por isso? Sim, ela prejudicou o seu concorrente e nós não podemos confundir. São duas coisas diferentes. Uma coisa é o dano erário. Quando uma empresa ganha uma concorrência de maneira corrupta, ela causou um dano erário e ela tem que ressarcir na forma da lei. A outra coisa é o dano que ela eventualmente, não que ela tenha causado, mas que os seus administradores e controladores possam ter causado aos seus acionistas, por conta da diminuição do preço das ações. São duas coisas distintas. Muito bem. E o livro onde encontra, Valfrido? O livro pode ser encontrado nas melhores livrarias virtuais e físicas do país inteiro. Legal, minha gente. Vamos aqui partir para as despedidas. 5 segundos para você, Valfrido, e a gente passa para os demais. Não, foi muito prazerosa a conversa, muito bom ouvir todos os temas interessantes tratados pelos colegas que aqui estiveram. Meu agradecimento aos seus espectadores, ao interesse da rádio no tema sobre o qual eu tratei e fica a esperança de voltar ao programa proximamente. Vamos lá para as despedidas. Maurício. Mauro, obrigado aí pelo convite, os colegas também aí, Valfrido, Fernanda e Tiago. Foi um prazer estar com vocês aí. Também me coloco à disposição, o Senac de São Paulo está à disposição. Para quem tem interesse em se qualificar, a gente tem bolsas, então entre no site do Senac, www.sp.senac.br e busquem vagas lá também. Se qualifiquem. Fernanda, 5 segundos. Muito obrigada, Mauro. Foi um prazer estar com o Dr. Valfrido, com o Maurício e com o Tiago. A gente está à disposição de vocês. Toda vez que vocês quiserem falar sobre a Itália, é um prazer eu voltar aqui. E ficamos à disposição também de todos os ouvintes. Quando o assunto for Itália, nos encaminhem um e-mail, saopaulo@enit.it. Nós vamos ter o maior prazer em poder ajudá-los. Obrigada. Tiago Dias, 5 segundos. Quero agradecer a oportunidade de deixar um terceiro meio de comunicação no Instagram, que eu faço só pelo trabalho, Tiago Dias com TH. Entre, vejam tudo que nós estamos fazendo e por direct nós conversamos diretamente. Dúvidas, qualquer coisa, estou à disposição. Muito obrigado, minha gente. Tiago Dias da Silva, subprefeito de Campo Limpo, Fernanda Longobardo, o advogado Dr. Valfrido Vardi e também o Maurício Pedro, gerente de atendimento corporativo do Senac. O agradecimento em nome da equipe do programa Gente que Fala.
Na mesa de som com a gente hoje, nessa edição, o Neildo Neres, o Sérgio Souza, o gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, o Pedro Schiavon na pauta e redação, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, ouvinte, você, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando agora na programação da Trianon, Dermeval Pereira, programa Sociedade em Foco, até as 2. A partir das 2, o André, Lúcio Nicole com o André e você. Antes disso, Débora Mendonça, repórter, chega com as informações do trânsito na capital paulista para você tirar você do congestionamento nessa segunda-feira chuvosa aqui em São Paulo.